Eu gostaria de agradecer ao Dr. John Laves por estar conosco, participando dessa iniciativa muito importante para o NESCOM, que é um núcleo de pesquisa em saúde pública, saúde coletiva. Eu sou o diretor do NESCOM em Belo Horizonte. Eu não sei se o quadro ficou claro para você. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde no Brasil, que já existe há 30 anos, de acordo com a nossa Constituição, e é muito importante para nós, pois estamos enfrentando vários problemas, temos um compromisso de ter um sistema inclusivo, que possa atender a toda a população do Brasil, e ao fazer isso, é importante ter políticas informadas em evidências. Por isso esse grupo está discutindo agora a questão de vacinação, e apesar de termos muitas pessoas já vacinadas, há uma certa hesitação de algumas pessoas, mas menos do que em outros países. Portanto, é importante ter evidências para permitir com que os gerentes ou no nível estatal, federal, para que possam tomar as decisões. Esta é uma pesquisa que estamos realizando para as secretarias municipais de saúde no Brasil, e neste momento é uma conferência virtual, não presencial, mas sem dúvida será um prazer tê-lo aqui em outra oportunidade. Ulisses, eu sei que você foi mestre do Ulisses, também meu mestre, e de todos nós aqui. Bem-vindo ao nosso encontro, e sabemos que a sua presença, suas opiniões serão muito importantes para o nosso trabalho. Muito obrigada. Quero agradecer também, e se tudo bem, eu posso já compartilhar a minha tela, e por favor, Ulisses, se não funcionar, você me avisa. Conseguem ver meus slides? Ainda não? Estão vendo os slides? É um grande prazer estar aqui com vocês, quero agradecer o convite. Eu adoraria estar aí pessoalmente, mas infelizmente não posso nesse momento, e espero que nós possamos viajar logo. Eu gostaria de falar sobre formulação de políticas informadas em evidência. Como podemos dar apoio a esta formulação de políticas? Discutir os desafios. Aqui à direita, vocês podem ver o logo do Global Commission on Evidence. Nós já trabalhamos nessa comissão há 6 meses. Nós temos material em 7 idiomas, já incluindo o português, a partir de janeiro, mas hoje nós temos o material em inglês e vamos terminar no dia 10 de dezembro. E todo o material vai estar disponível no nosso site. Para quem tiver interesse, vocês podem colocar no Google Global Commission on Evidence.
Então aqui nós temos um panorama geral do que eu quero discutir com vocês hoje. Então nós temos 3 grupos. Primeiro, uma resposta a esse trabalho excelente que fizeram, resumindo as evidências, como que vocês conseguiram aumentar a captação de vacinas e depois eu vou discutir sobre possíveis melhorias futuras, e eu vou destacar 3 pontos, e eu espero não ser presunçoso, mas eu gostaria de discutir sobre próximas etapas para um futuro possível. Vamos ver como os documentos de evidências podem embasar um diálogo das partes interessadas e painéis de cidadãos. Vou falar um pouquinho sobre o Canadá e o que o CONASENS, junto com uma rede de universidades e grupos de reflexão ou think tanks, podem fazer para construir um sistema de suporte a evidências. Então, vamos mostrar o que vocês já discutiram sobre as vacinas. São 6 pontos. Eu acho que vocês trabalharam muito bem reunindo esta síntese num período curto de tempo. Parece que foi feito em 30 dias, e isso nós chamamos, então, de evidências rápidas. Essa síntese rápida. Incorporaram as principais formas de abordar o desafio. Nós temos que pensar no desafio de formas diferentes e procurar soluções para lidar com toda a complexidade do desafio. O terceiro ponto é como é o foco nos profissionais, como os médicos e os cidadãos, como todos nós podemos aumentar a confiança nas vacinas. Quarto ponto, isso se baseia em sínteses de evidências que já existem. Em vez de reinventar a roda e olhar estudos primários por conta própria, mas nós sabemos que em outros domínios, outras pessoas já fizeram sínteses das evidências. Então, equipes como esta podem procurar outras sínteses de evidências, olhar as políticas e ver como aplicá-las ao SUS no Brasil. Quinto, a equipe abordou as principais perguntas relacionadas a nível municipal, estadual e federal. Então, quais são os benefícios desta abordagem? O que pode dar errado? O que nós sabemos sobre custo, efetividade, etcétera. E, por fim, classificar a qualidade das sínteses de evidência usando uma ferramenta chamada Amstar. E o que vocês fizeram foi excelente, abrange todos os 6 pontos. E nos próximos slides, eu vou expandir um pouco mais, usando o material que nós usamos na Global Commission on Evidence. Este slide tem muitas informações, muito texto, mas se algum deles interessar a vocês, vocês podem ir no Google Evidence Commission, aí vocês podem abrir um PDF ou um slide e olhar com mais detalhes. Então, aqui nós temos as 5 estratégias utilizadas pela comissão no mundo todo. Neste caso, vocês fizeram uma síntese rápida para responder às necessidades de evidência de uma forma bem rápida. E eu creio que vocês fizeram em 30 dias. Então, isso é um exemplo do que nós chamamos de facilitar a pesquisa para os tomadores de decisão.
Então vocês vão dar evidência sobre um tópico e várias unidades do mundo todo tentam fazer esse serviço rápido para facilitar para os formuladores de políticas, de forma a coletar as evidências necessárias. Então este é um exemplo de como que vocês podem, ter as evidências coletadas e que podem ser usadas no processo de tomada de decisão. E depois eu vou voltar à parte final desta tabela, o que que nós podemos fazer no futuro. Diálogos, incluindo cidadãos, mas o que eu posso dizer é que a equipe de vocês usou uma estratégia para dar suporte às evidências. Fizeram uma síntese rápida com base na literatura. Já este slide mostra formas diferentes de abordar os desafios. Aqui, o que a equipe fez? Olhou várias combinações de intervenções que poderiam ser aplicadas de forma a estimular os profissionais a darem a vacina e estimular a população para ir tomar. Então, seriam como pacotes ou feixes, bundles de intervenção. E outro ponto é olhar especificamente as intervenções para ver quais eram baseadas em evidência. E viram então quais tinham uma evidência bem forte. Essa combinação é muito forte, muito poderosa. Nós sabemos que dar a vacina é complicada, temos que procurar soluções mais simples, pacotes de intervenções e vamos lidar com aquelas baseadas em evidência. Então, parabéns, vocês fizeram um trabalho ótimo em relação a este desafio. Aqui agora são tipos diferentes de tomadores de decisão. Então, nós temos aqui aqueles que formulam políticas pelo governo, líderes de organização, profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, etc., e cidadãos. Aqui no Brasil, vocês atenderam aqueles formuladores de políticas do governo, mas observaram evidências para dar apoio para aqueles comportamentos de médicos, por exemplo, cidadãos. Então, procuraram formas para trabalhar com profissionais, cidadãos, para melhorar o resultado final, que é a vacinação. Mas responderam a esta pergunta dos formuladores de políticas dos O governos. próximo slide são as diferentes formas em que a evidência é encontrada. Não são os diferentes tipos de pesquisa, mas é mais a respeito da evidência ou os formatos de evidência de pesquisa que quem toma decisão pode usar. Então, tem um foco na analítica de dados e outras abordagens para apresentar os dados analisados. Com Covid, a gente viu bastante trabalho de modelagem. O que a gente espera no futuro, se tivermos só evidências moderadas, por exemplo, o uso de máscara, sobre atualização e vacinação, avaliação. Essa abordagem funciona? Tem formas mais efetivas? Pesquisa de implementação comportamental, como é que nós mudamos o comportamento dos cidadãos e estimular, no caso dos profissionais, a ter um tipo de comportamento como vacinar-se. Os insights qualitativos também são bastante importantes. Em muito do nosso trabalho no Canadá, uma atualização e uma avaliação bastante rigorosa em termos das avaliações quantitativas se alguma coisa funciona. Tem sido feito
junto com pesquisa qualitativa, com diferentes comunidades, responder à ideia da vacinação e por que eles podem estar preocupados ou ter algumas preocupações com relação à vacinação. No Canadá, nós estamos preocupados com comunidades indígenas, algumas raças, aqueles que são esses que nos preocupam mais. Então, temos uma equipe fazendo documento de evidência com a analítica dos dados, a síntese das avaliações e também os insights qualitativos que nos dão como essas 3 comunidades estão pensando a vacina e por que eles podem estar hesitando em tomar, e quais são as abordagens para aumentar a vacinação. A outra forma é a síntese de evidência, e a equipe brasileira apresentou isso, e temos formatos de evidência que são avaliações de tecnologia e diretrizes. Nós achamos que todos esses formatos de evidência são muito importantes. Nós achamos que as sínteses são especialmente importantes porque dão a melhor evidência local e pode-se combinar isso no nível municipal, ou no estado, ou no país, com a analítica de dados. Esse próximo slide, 4.3, é como em diferentes passos do processo de tomada de decisão, nós precisamos de diferentes formatos de evidência ou formas de evidência. Eu circulei algumas dessas questões, porque essas são as que a equipe brasileira abordou com mais ênfase. Para cada intervenção que eles estavam olhando, estavam procurando os benefícios, os danos, o custo-efetividade, algo pode ser adaptado, algo que foi feito em outro lugar, e saber por quê e como funcionou, e diferentes visões e experiências de todos os envolvidos têm interesse. Eu volto para o Canadá, então, nós temos estudos qualitativos que podem nos dizer como que algumas comunidades, como as indígenas ou que sem tetos, como é que eles veem a vacinação, ou algumas estratégias para aumentar a cobertura. Então, a equipe fez um trabalho muito bom de responder as perguntas corretas e como andar com o processo, saber quais intervenções nós temos que usar. Então, é o passo 2, para ter a melhor combinação para a intervenção. O próximo slide, o 4.5, é distinguir evidência de alta qualidade e baixa qualidade. Nós temos muita evidência hoje em dia, e nós temos que realmente usar a qualidade e distingui-la da de baixa qualidade. E quando você pensa em qualidade em termos de estudos ou sínteses ou diretrizes mesmo, você pode pensar na qualidade no nível, em termos do corpo de evidência de um tópico, o quanto de certeza nós temos com relação a um tópico. Qualidade também pode se aplicar às recomendações que vêm das diretrizes ou de painéis de diretrizes, e nesse caso, porque a equipe estava fazendo uma síntese de evidência rápida, eles usaram a ferramenta mais bem aceita em termos de qualidade que eles tinham na evidência rápida, que é o Amstar. Então, a equipe usou a ferramenta correta para avaliar a qualidade das revisões que foram incluídas na síntese rápida. Então, eu espero que os colegas não estejam enrubescendo pelo fato de eu estar apresentando o trabalho deles, ou estejam bravos. O que a gente pensa no futuro, como é que a gente pode acrescentar mais valor à evidência desse tipo? Uma forma de fazer isso é incorporar considerações de equidade.
Quando a gente olha a evidência, frequentemente, a gente olha como a evidência total e não falamos se há variação para a comunidade indígenas ou para de negros ou para aqueles que são sem teto, mas quando a gente olha a evidência, isso é muito importante ver dessa forma, porque muitas vezes os achados variam de acordo com diferentes grupos. Uma segunda forma de pensar para melhorar da visão da evidência, ter um produto vivo, que é atualizado com regularidade. E isso talvez seja uma das inovações mais importantes que começou a se iniciar durante o período da Covid. Cada vez mais vemos esse produto de evidência viva. Um exemplo, nós temos uma síntese de evidência viva de efetividade da vacina no mundo real com relação às variantes. Inicialmente, por 16 semanas, nós atualizamos todas as semanas, porque o governo canadense estava tão preocupado se as vacinas que estávamos oferecendo estavam funcionando na medida que novas variantes como a Delta ou outras mais recentemente, a gente conseguiu fazer essa atualização a 2 semanas. Então, quaisquer trabalhos publicados em 2 semanas, eles acabam entrando depois dos dados serem extraídos, e aí atualizamos e vemos todos os tipos de vacinação e as variantes com base nesses trabalhos para ver a efetividade. Se o Brasil está aumentando o esforço em termos de confiança para a vacina, é importante ter um documento de evidência viva, que sempre é atualizado regularmente, e à medida que a ciência muda, os formadores de política podem se basear na evidência de maior qualidade e mais recente. Uma outra forma em que o documento pode ser melhorado no futuro é acrescentar uma análise de sistema e política. Política, você vê janelas de oportunidade para certas intervenções serem implementadas. Como em todos os ambientes políticos tem momentos bons e ruins, e às vezes fazer coisas diferentes, dependendo da análise política, faz com que a gente entenda quando é um momento de oportunidade ou não. A análise dos sistemas é para que você entenda todas as partes do Sistema Unificado de Saúde para ajudar em quais decisões, como um programa de vacina é organizado, entender isso para fazer a sintonia fina em termos da evidência, em termos de se adaptar para o sistema brasileiro. Então, essa análise fazem com que ainda você tenha mais poder em termos de resumir evidência. Não é só ter evidência, mas você pensar como vai se aplicar dentro de um contexto político do Brasil e também em termos do sistema brasileiro de saúde. Eu vou mostrar alguns slides a respeito do comitê de evidência. Se vocês quiserem vir em mais detalhe, vocês podem entrar e procurar, e vocês têm acesso. O primeiro slide é a respeito de considerações de equidade. Equidade é um tema que passa em todo o relatório da comissão. No início, nós introduzimos o Progress Plus, que é uma das bases ou estruturas para pensar a equidade. Eu dei o exemplo do Canadá, a atualização em termos de confiança na vacina. Nós temos a preocupação com alguns grupos, como os indígenas, aqueles sem teto. Por exemplo, os indígenas, nós temos que saber o progresso. Em termos de sem teto, é menos
coberto, mas tem um fator econômico que entra nessa questão. Então, tem muitos fatores no Canadá, em termos de confiança e tomar vacina, nós estamos preocupados com os grupos. Alguns grupos raciais, grupos indígenas e aqueles sem teto. E a equidade é vista para esses 3 grupos em termos de intervenção para melhorar a confiança e que eles tomem a vacina. Nós pegamos equidade em várias etapas do relatório e uma das formas vem de das pessoas brasileiro, um colega nosso, que está fazendo doutorado em Brasília, ele está escrevendo para nós, focando especificamente direitos dos indígenas e nas formas de pensar, que é bastante importante criticamente para todos que querem trabalhar com povos indígenas, para aprender deles e para trabalhar com eles, para que possamos ajudar a tomar decisões. Então, novamente, equidade é essencial. Os autores do relatório brasileiro falam de equidade, mas no tempo que eles não tiveram tempo suficiente para abordar todos os aspectos. Então, é algo para pensar para o futuro. O próximo slide é a respeito de evidência, de produtos de evidência viva. É onde nós vimos uma explosão de atividades durante essa era da Covid. E eu acho que não vai parar. Eu acho que no futuro, os formuladores de política vão cada vez mais nos pedir para manter esses produtos de evidência viva como de alta prioridade. No sistema brasileiro, eu imagino que a atualização da confiança vai ser tão importante nesses próximos meses e anos, que vale a pena pensar em manter esse documento como uma síntese de evidência viva. Vocês vão ver alguns exemplos em termos de síntese de evidência. Eu falei da nossa revisão a respeito da efetividade na vida real, com foco em tendo uma síntese para todos os tratamentos em drogas para COVID. Toda semana, toda droga que pode ser usada no tratamento de COVID é examinado para ver se a evidência mudou a respeito daquele tratamento e se mudou, aí a ciência é atualizada. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que foi mantida na era COVID, em termos de síntese de evidência viva, em termos de todas as drogas que são atualizadas toda semana. O outro exemplo é no mundo de mudança climática. Eles usaram uma diferente abordagem. Eles dependem da questão do carbono, mas eles têm uma atualização também. E o exemplo final é um outro da Covid, são diretrizes que são atualizados a cada 2 semanas em termos de cuidado. Nós estamos falando de atualização de confiança em vacina, mas eu estou falando de outros exemplos para mostrar que isso é uma questão importante para o Sistema Unificado de Saúde brasileiro. Tem que ter um documento atualizado de evidência viva para que, na medida que a ciência mude, vocês pensam na abordagem diferente. O próximo slide é a importância crítica de combinar a evidência local com a evidência global. Então, a equipe brasileira, de novo, fez um ótimo trabalho de sintetizar a evidência global. É por isso que tem um tique aqui dizendo que foi feito. Para fazer uma diferença no Brasil, você tem que combinar isso com a melhor evidência local. Local depende de onde você está no Sistema Unificado de Saúde. Pode ser no nível nacional, pode ser estadual ou pode ser municipal. Então, se for municipal, você quer da analítica local. Se há pesquisa experimental
em diferentes populações locais, você quer ter acesso a isso. Se as pessoas fizeram pesquisa qualitativa no nível municipal ou outros municípios semelhantes, você quer evidência a partir disso. Se as pessoas tentaram alguma intervenção e falaram isso no relatório, na sua comunidade ou comunidades semelhantes, você também quer ter acesso a essas avaliações. Então, a formulação de políticas informadas em evidência é usar a evidência melhor local e combinar com outros níveis e combinar com a síntese. Então é bastante importante. A outra coisa que eu tenho à direita é como alguns pontos de análise podem complementar a evidência, a síntese de evidência. Então, a equipe fez uma análise de política, olharam o problema, colocaram as opções para abordar e viram algumas considerações de implementação. Então, é análise de política. O que está no documento é a análise política e a análise de sistemas que eu mencionei anteriormente. E a análise política, para você prestar atenção no que está acontecendo em termos de política, procurando oportunidades para trazer intervenções baseadas em evidência. A análise de sistema é procurar ver se essas intervenções podem funcionar em geral, mas como que a gente consegue implementá-las com ações específicas para o nosso sistema, fluxo de vacinação, de outras intervenções ou pessoas que nós queremos vacinar especificamente. E é assim que funciona. Então, são algumas ideias de como nós podemos melhorar documentos sobre evidência. E foi impressionante como em apenas 30 dias vocês prepararam todo este material. E eu vou falar de outras coisas que vocês podem considerar no futuro, caso tenham tempo. Agora eu vou falar de alguns próximos passos. Bom, nós temos a melhor evidência, mas o que que vocês, brasileiros, pensam todos os dias? Quais são os diferentes players, pessoas envolvidas na vacinação? O que essas pessoas pensam sobre isso? A gente não preocupa com o que elas pensam sobre evidência, mas sobre o que elas pensam sobre outros drivers, outras coisas que motivam para que vocês possam mudar a questão da vacinação. Isso inclui considerações políticas ou desinformação, informação errônea, que tem acontecido em vários países em relação às vacinas, mas inclui também outros fatores. Nós podemos ter um diálogo deliberado, e isso já ocorre há cerca de 12 anos. Para nós, é uma ferramenta muito poderosa. 10 dias antes do diálogo, nós enviamos, parece com essa síntese rápida que vocês prepararam. Então, trabalha com o problema, com as causas, a questão da baixa confiança nas vacinas, na captação. Podemos depois pensar nas evidências, nas opções, e vamos pensar também em considerações potenciais. No dia da reunião, do diálogo, nós reunimos 20, 25 pessoas, algumas são líderes de governos municipais, alguns são de organizações na área de saúde, médicos, enfermeiros, todas pessoas que vão trazer a sua perspectiva para a mesa, mas também são pessoas que participaram do diálogo, que voltaram para a sua comunidade, para a sua instituição, e aí levam, ou trazem o que pode ser uma contribuição.
A conversa, então, vai ser em torno dos problemas que identificamos, nas opções, nas implementações, mas também sempre conversamos sobre os próximos passos. O que que o secretário municipal de saúde tem que pensar? O que que o líder de uma clínica tem que pensar? O que que as associações médicas têm que levar em conta? Então, isso é feito de uma forma bem concreta. Então, é informada em evidências, mas também nessas considerações políticas. Vamos pensar então, nós já trabalhamos com esse diálogo há 12 anos. O que é novidade para nós é o painel com o cidadão. Então, são pessoas, indivíduos que têm muita experiência em participar de reuniões, em trazer os cidadãos para a mesa. Então, são líderes da sociedade civil, não cidadãos do dia a dia, por assim dizer. São pessoas que trazem grupos diferentes de cidadãos, trazem experiências, podem ser pais que estão considerando a vacinação para suas crianças, seus filhos. Então, nós sempre tentamos trazer pessoas diferentes, sempre considerando que essas pessoas podem trazer insights, opiniões sobre aquele assunto, pessoas muito pró-vacina, pessoas na defensiva, pessoas que podem ter apresentado o evento adverso à vacina. Então, tentamos trazer essa diversidade, de experiências para a mesa. E também queremos pensar em equidade. Queremos pessoas de classes socioeconômicas diferentes, diferentes representações em termos de gênero. E assim nós temos uma janela dessa diversidade de cidadãos para saber como eles encaram o problema, para termos diferentes opiniões e soluções. Então, nós já fizemos vários painéis com cidadãos, e aí nós trazemos, junto com a evidência, para ter o diálogo com as partes interessadas. E isso acaba levando a uma mudança de políticas, porque os formuladores de políticas vão receber as melhores evidências com base nas partes interessadas, nos cidadãos, e eles vão escutar todas essas partes para que eles possam agir. Então, combina as melhores evidências com todos estes fatores. Então, eu tenho alguns slides voltando ao ponto 5.3, eu quero falar sobre esse papel final. Então, eh, o segundo é uma síntese, o que já foi feito, o segundo de baixo para cima, né, seria o quarto na coluna. Então, nós podemos ter painéis com cidadãos e podemos ter diálogos de forma a considerar todas as partes. Então, é algo que vocês podem considerar em termos de próximos passos. E eu posso pensar em outras coisas diferentes para o futuro, além desta questão de captação da vacina e da confiança na vacina. Nós temos várias recomendações na nossa comissão. Nós vamos ter a nossa última reunião na próxima sexta-feira para discutir e podemos mudar o número de recomendações. Essas recomendações são para os formuladores de políticas, como um secretário municipal de saúde. Nós temos estruturas e processos adequados. Então, secretários municipais de saúde, por exemplo, confiam em sistema, em uma equipe que vai trazer as melhores evidências.
Então, eles vão ter uma equipe que vai trazer estas evidências e uma infraestrutura que traga as evidências quando elas são necessárias. Eles têm conselheiros que possam trazer a melhor ciência, a melhor evidência para a mesa? Eu tenho alguns slides para expandir mais sobre isso. Este slide mostra algumas estruturas que vão dar um caminho para as evidências e quais seriam estes processos, que também podem oferecer evidência. Então, é como se fosse uma unidade que faz uma conexão com vários grupos, do governo e fora do governo, para saber, então, como que é esse fluxo, como podem dar informações para o governo. Mas nós temos aqui na última parte a questão de orçamento, planejamento, monitoramento, que isso talvez não tenha conexão direta com a evidência, mas tem poder para influenciar, caso estejam relacionados às autoridades municipais e aos formuladores de políticas. Então, são 2 estruturas que nós podemos usar ou adaptar para o trabalho cotidiano dos governos. Este slide parece um pouco complicado. Vamos pensar no governo de Minas ou o secretário municipal de saúde. Ele vai interagir com uma variedade de pessoas que são intermediárias e outras pessoas na universidade, mais associadas à produção. Mas nós temos aqui alguns pontos de sobreposição. São aqueles conselheiros para a parte de ciências do governo. São grupos que recebem informações relacionadas à tomada de decisão. E nós temos aqui à direita essa caixa verde. Olhando a caixa da esquerda, nós temos grupos intermediários. Então, por exemplo, o Ulisses foi o pai de uma iniciativa que hoje já está em vários países, e isso está relacionado com o papel das evidências e da tomada de decisão. Então, nós temos várias comunidades envolvidas. Além disso, nós temos produtores de evidências que tentam dar um apoio com evidências para a tomada de decisão. Então, vamos imaginar, por exemplo, no nível municipal, pensar tudo que vocês têm disponível. E podemos pensar também o que vem do nível global, mundial ou nacional, estadual. Então, vocês têm os padrões, por exemplo, nós temos o escritório regional do OMS ou a OPAS, ou nós temos, por exemplo, a Cochrane e outros grupos que também estão oferecendo, produzindo evidências. Então, não apenas o nível municipal vai pensar no que eles têm no nível local, mas pensar em toda essa interação. Tem outros grupos fazendo outras coisas que eles podem utilizar. Este slide quer enfatizar 2 pontos. Então, à esquerda, a nossa experiência e a experiência de vários outros países na pandemia de Covid, de outras coisas diferentes das melhores evidências. Então, nós focamos em estudos simples, opinião de especialistas, não relacionada às melhores evidências, painéis de especialistas, também não sem apoio das melhores evidências.
Nós vimos isso, por exemplo, no Chile, na Argentina, como eles fizeram a avaliação. Então nós temos que entender melhor os riscos de avaliar desta forma. A melhor situação é o que nós mostramos à direita. Então, as evidências de formas. Temos essas formas aqui relacionadas à Covid-19 e a outras questões. A nossa experiência e de colegas de outros países relacionadas à análise de dados, modelamento e avaliação. E menos atenção dada a pesquisa comportamental, a insights qualitativos, a diretrizes, avaliação de tecnologia ou síntese de evidência. Então, nós precisamos de muitas evidências para tomar a decisão. Esse é bastante complicado, mas a principal mensagem é que é a esquerda. O sistema de pesquisa em países como o Brasil, muita pesquisa de alta qualidade, de pesquisadores de boa qualidade. Na última década, isso no Brasil, nós vemos bastante trabalho focando em termos do como que a gente sintetiza evidência, desenvolve diretrizes e tentar fazer mudanças nos cidadãos, nos pacientes e nos provedores de saúde. O LICE tem, por 15 anos, o papel de várias vários tipos de organizações, como o EVPNet. Nós já vimos isso em Covid-19, isso aconteceu. Nós estamos produzindo síntese de evidência em horas, em um dia, 2 dias, por causa tudo estava andando muito rapidamente, e as tomadas de decisão. Então, a gente precisa de um sistema de pesquisa saudável, um sistema de implementação saudável, e também precisamos de uma evidência, um suporte mais dinâmico. Isso aqui é meu último slide. Vocês não me pediram isso, mas eu achei que seria importante refletir, não seria ótimo se o CONASENS pensasse em desenvolver estruturas e processos pelo governo em termos do que seriam as decisões ideais, em termos de equipe ideal, estrutura ideal, ter os conselheiros do governo e corpos de aconselhamento com bastante evidência e também ter uma relação com universidades e tanques de reflexões, os think tanks, não é aí não só os grandes municípios poderiam fazer isso, mas trabalhar com outras organizações que podem responder a necessidades, e aí a formação de rede com todos os elementos seria importante. Que tipo de trabalho, todas as estratégias das quais eu falei, em termos de evidência, se eu, por exemplo, no McMaster, nós temos 5 estratégias, e nós temos uma rede com treinamento para governos, nós temos oficinas para síntese de evidência, tudo que tem no mundo em termos de fortalecer os sistemas de saúde e ter os produtos e os serviços que sejam importantes para as pessoas e outros fora da saúde, outras evidências rápidas, com aquelas que eu falei hoje, painéis de cidadãos e diálogos, e também temos 4 coaches que trabalham no sistema para a implementação no local. São essas estratégias que nós temos usado nos últimos 20 meses na Covid, essa rede de Covid, de evidência em Covid para a tomada de decisão. Nós trazemos painéis que veem
o horizonte para identificar questões emergentes, por exemplo, os kits. Quais são as questões para que os pais aceitem vacinação para as crianças de 5 a 11 anos? Isso é uma coisa emergente que nós estamos preparando com a melhor evidência. Preparamos síntese de evidência rápida e viva. Nós produzimos 86 nos últimos 11 meses, como revisões vivas, como as que eu mencionei. E mantemos uma oficina em termos da melhor síntese de evidência. Nós temos 11.000 sínteses do COVID, com questões de saúde pública, manejo clínico, arranjos do sistema de saúde, resposta econômica e social, e também temos coordenação. Nós coordenamos a demanda, nós temos perguntas que vêm de todo o país, e nós trazemos através de um mecanismo único de entrada e providenciamos as respostas. Então, nós temos 40 equipes em todo o país e para qualquer pergunta tentamos achar a equipe correta para poder entregar o produto o mais rapidamente possível e o mais correto possível. Então, são alguns exemplos do que a gente pode fazer. E a outra coisa que é importante é manter conexões fortes com os grupos nacionais, regionais e globais. Muita gente trabalhando nas Américas, no Brasil, em todo o mundo. Essa rede precisa ser bem conectada. Você traz os melhores produtos para o seu contexto. Então, esses são alguns pensamentos que podem ser certas ou não do ponto de vista político de vocês, ou de como está o sistema de saúde, mas não é só melhorar a confiança e a tomada de vacina, mas como é que nós temos um sistema que tenha suporte em evidência para o Brasil, no sistema nacional ou local. Eu vou parar de compartilhar a minha tela, vou ver se tem perguntas. E eu vou checar. Ulisses, você ainda está lá? Eu não perdi você depois de tudo isso? Foi uma apresentação brilhante. Você cobriu tanto e muito bem e de uma forma excelente. Faz todo sentido para nós, tudo que foi falado. Essa manhã, eu estava ficando com você antes da apresentação. As questões mais importantes e foi um encontro fantástico em termos de que foi organizado pela cidade, pela municipalidade, em termos de tecnologia e a técnica do Ministério da Saúde. Nós olhamos exatamente em algumas competências necessárias para as pessoas. Esse portfólio diversificado, até aquele que você propôs, participantes, que foi bastante útil. Isso é para dizer que parte do que você mencionou a respeito desse sistema baseado em evidência já existe. O que está faltando é exatamente o fortalecimento da rede das universidades e nos think tanks e nos centros de pesquisa. Com relação a isso, eu acho que o Conasens, acho que você acertou. Não sei como é que eu me surpreendo ainda que você vem do Canadá, você sabe exatamente quais são as questões principais no Brasil. Então, é uma oportunidade fantástica de trazer tudo junto e operar de rotina em termos de formulação de política informada em evidência. Eu acho que há uma posição muito boa em termos de articular essa rede
para ajudar a articular essa rede. Porque há experiência. Houve um lançamento de uma grande rede de universidades que forma a Universidade Aberta do Sistema Unificado de Saúde, o UniSUS. E eu estou meio que enrolando, mas a minha intenção é dizer que o CONASEM está muito bem posicionado quando você menciona a necessidade de expandir a análise política. Se você puder expandir um pouquinho mais a respeito da análise política, é isso que eles fazem por profissão. Essa é a profissão deles. São formuladores de política com muita experiência. Então, política e política no Brasil é uma palavra só para duas palavras em inglês em termos de política de saúde e fazer política. Então, pode-se fazer isso de várias formas. Uma coisa que eu acho que ajudaria para nossa reflexão enquanto CONASENS são os conselhos municipais de saúde, para aconselharem do ponto de vista do cidadão. Se você puder falar um pouquinho mais de como você sugere a política de uma forma mais integrada, de uma forma mais sustentável. Eu acho que, evidentemente, os formuladores de política municipal sabem fazer política, esse é o trabalho deles, mas nós vimos que as pessoas que estão à sua volta, que são os funcionários públicos, eles precisam ter uma abordagem sistemática para pensar a política das situações. Eu também estou falando de pessoas que estão envolvidas levar a evidência correta para as pessoas certas no momento certo. Eles precisam ter uma capacitação tão boa quanto aqueles que trabalham diretamente com os políticos. E a síntese, eu não conheço bem a política atual do Brasil, mas eu diria que as soluções não são as melhores para o Brasil nesse determinado momento, mas eu imagino que talvez em outros momentos pudessem ser, mas eu consigo imaginar de diferentes formas, porque talvez eles tenham maior ressonância dentro de um contexto político. É a capacidade de intermediários de evidência e produtores de evidência fazer com que os políticos entendam e usar a evidência para que caiba naquela política, ou que você faça de uma forma muito específica se você vai fazer alguma coisa contra o que os políticos estão falando. Mas a maioria de nós está querendo fazer uma análise política para que essa evidência possa funcionar dentro de um contexto político. Você precisa da síntese de evidência, o engajamento dos interessados, 3 tipos de análise. E a análise política, nós temos que poder interagir com os políticos numa linguagem que eles entendam e trazer evidência de forma que eles interagem e vejam a relação com a política que eles estão fazendo. Essa é a análise política. Excelente. Eu tenho certeza que tanto a Roberta Crevelário e a Bruna Araújo, Francisco Campos, querem entrar e participar dessa discussão. O Francisco levantou a mão. Eu gostaria de agradecer ao John pela palestra, e eu fico impressionado com a qualidade das suas propostas. E eu acho que mais do que nunca é importante no Brasil
refletir sobre as políticas informadas em evidência, ou baseadas em evidência, porque nos últimos 6 meses nós tivemos uma comissão, ah, parlamentar de inquérito, a CPI, para discutir sobre isso. E eu acho que evidência não é uma linguagem que a pessoa, o cidadão comum, escuta muito, vê muito na televisão. Mas hoje eu já acho que é parte já da comunicação aqui no Brasil. Então, qual seria a razão para você tomar uma decisão? Por exemplo, decidir vacinar ou tomar o medicamento. E eu creio que nessa CPI a gente escutava: "Ah, eu tratei 30 pacientes e por isso eu tenho certeza absoluta de que esse medicamento funciona". Ou então, eu tomei o medicamento por conta própria e como eu sou uma autoridade no país, eu estou bem e por causa disso eu recomendo esse remédio para todo mundo tomar. Então nós tivemos estes conceitos, nós professores ou profissionais da saúde, estávamos expostos a isso, assim como a população brasileira, ficou exposta durante os 6 meses da CPI. Quero agradecer muito pela apresentação e, ao mesmo tempo em que ficamos tristes como a pandemia aconteceu no Brasil, evoluiu aqui, mas ontem foi o primeiro dia em 2 anos em que nós não tivemos nenhuma morte em 6 estados do Brasil. E isso prova que quando nós defendemos a ciência, quando nós fazemos a proposta da vacinação, nós temos que ter evidência para elaborar as políticas. Nós não somos loucos. Provavelmente, somos os corretos, que estamos com a posição correta. Então isso é muito importante. E hoje as cidades têm um papel muito importante em oferecer soluções, em propor políticas, porque nós não podemos esperar muito das autoridades que dizem: "Eu tomei o remédio e não adoeci". Então, nós temos boas evidências do que funciona. Quero agradecer muito por sua apresentação e passo para Ulisses e para o Sábado. Francisco, ótimo você ter falado isso. Eu trabalho nesta área há 25 anos e realmente agora foi a melhor oportunidade de construirmos melhores sistemas de saúde para os países. No Canadá, como aqui no Brasil, eu vocês viram que tem mais evidências nos últimos 6 meses. Isso é música para os meus ouvidos. Vários países passaram por momentos difíceis, algumas coisas funcionaram, outras não. E a avaliação de tudo isso mostra que nós temos oportunidades para fazer melhor. Então, nos próximos 6 meses, 12 meses, nós temos que ter sistemas baseados em evidência e mostrar isso para os formuladores de políticas.
Obrigado. Bruna e Roberta, vocês gostariam de participar? Ah, elas são as autoras do relatório famoso. Eu tenho certeza que elas têm alguma observação, alguma pergunta para fazer. A pergunta está sendo feita em português. Eu gostaria de agradecer ao John, ela está dizendo, agradecer a você, ao Ulisses, foram extraordinários e é muito bom contar com a experiência de vocês. Eu acho que você percebeu toda a energia dela. É uma oportunidade fantástica para elas, porque usaram as ferramentas de apoio e usaram toda a evolução das ferramentas de apoio e agradece muito pela oportunidade. E agradece muito por esta revisão excelente que você fez. Então, nós realmente concordamos com todas as colocações, acreditamos que esse trabalho precisa ser desenvolvido em relação à equidade e implementação das opções. Você trouxe para nós a síntese da evidência viva. Quanto que nós podemos atualizar esta síntese de evidências vivas? Nós não temos muitos recursos. E há outros problemas que nós precisamos enfrentar. E podemos deslocar a atenção para outras prioridades. Então, basicamente, John, seriam os desafios da continuidade. Roberta recebeu a mensagem sobre equidade. Eu vou abrir um parêntese, porque me pediram, nós devemos sacrificar isso, e você sabe a minha paixão, a minha luta por equidade em saúde e na sociedade. Mas foi uma escolha, devido ao tempo, e talvez focaremos mais na próxima etapa. Mas ela quer entender mais sobre a síntese viva. Qual é a periodicidade em relação aos dados? E nós não temos recursos, como Roberta falou, e há tantos problemas. Você falou 85, apenas esse ano vocês conseguiram fazer. Para nós é um grande número, porque nós temos recursos limitados. Então ela gostaria de ter alguns conselhos sobre isso. Então, quando eu fiz o comentário sobre equidade, eu falei: "Bom, é impressionante o tanto que vocês trabalharam em apenas 30 dias. Então não me surpreende que não tenham conseguido fazer tudo, é claro. E se vocês tiverem mais recursos, podem abordar também essa questão da equidade. Em relação à síntese da evidência viva, nós também temos este desafio, o que eu chamo de uma evidência pública global. Hoje nós temos uma situação de Covid no mundo todo. Todos os países, estados, regiões, todo mundo fazendo a sua síntese. Então, em vez de ter apenas alguns grupos para manter a síntese viva, queremos que esteja disponível para todos. Se for assim, nós teremos alguns tópicos em que o Brasil pode ser o líder e em outros tópicos em que o Brasil pode contextualizar para dentro do cenário de vocês. E assim,
nós temos na nossa comissão de evidência, queremos convencer as pessoas de que este é o modelo que nós podemos trabalhar. Mas se isso não acontecer, nós vamos ter que achar outras formas para manter estas revisões. Então você faz a busca, tem a estrutura da documentação e o custo de manter isso é relativamente baixo, porque não está mais buscando tudo, está fazendo busca das últimas 2 semanas, dos últimas 4 semanas. E alguns estudos, vocês sabem que não têm qualidade suficiente para acrescentá-lo. Então, depois de estabelecer a infraestrutura, você vai ter um custo pequeno para dar continuidade. Então, hoje fazemos isso, daqui a 8 meses alguém quer fazer outra coisa, e aí um grupo começa do zero. Mas a longo prazo, nós vamos gastar menos e ter melhores produtos se nós mantivermos isso por muito tempo. Mas isso é uma questão de financiamento. Todos os países têm problemas nesta área e nós temos que tentar resolver este problema reunindo os países, agrupando os recursos para poder manter a síntese viva. A solução não é fácil, mas eu espero poder ter mais síntese viva, vindo do Brasil, e que os investidores de pesquisas no Brasil invistam nestes produtos também. Bruna, eu gostaria de enfatizar o que a Roberta já disse, agradecer por podermos ter realizado este projeto. Em relação à síntese viva, a questão da periodicidade no trabalho, vamos encontrar menos evidências. E a implementação da equidade, quando nós devemos fazer isso? Porque vai mudando. Se é vivo, vai mudando, a população muda. Como nós podemos discutir estas questões dentro da evidência viva? Basicamente, a Bruna está perguntando, está falando da gratidão, com relação à síntese viva, em termos de implementação das questões de equidade. Como você sugere, porque nós temos realidades que não são idênticas e equidade há variações. No Brasil, nós temos diferentes processos, diferentes locais, empobrecimento extremo em vários locais e mais até do que em todos os locais do mundo, a fome aumentando. Em termos de equidade, na implementação de equidade, melhor dizendo, você tem alguma sugestão? É uma ótima pergunta. A equidade é difícil. Nós tendemos a como as pessoas abordam. Pode ser prioridades a longo prazo, que nós vamos manter por períodos mais longos. Eu falei no Canadá, de alguns exemplos, e 9 meses depois, ainda os mesmos 3 grupos. As comunidades por raça, os indígenas e os sem-teto. Evidentemente, tem outros grupos que merecem equidade, mas esses são que historicamente com os quais nos preocupamos mais, por isso, uma prioridade em termos de equidade. É possível um outro grupo vir com todos os estudos, nós temos dados que nós conseguimos extrair e podemos adicionar outros grupos, nós temos publicações para poder dar suporte. Em termos de continuidade, é bom você ter alguns grupos prioritários. E a outra pergunta, com relação à implementação, também ótima pergunta.
porque na síntese de evidência viva que eu conheço, a co a concentração é em uma única pergunta, normalmente: quais são os benefícios e os danos? Quais são as visões e as experiências, não todas as questões e não a implementação. E isso significa que a síntese de evidência viva aborda uma questão central, mas você também precisa fazer o local para que quando a janela de oportunidade aparecer, você consegue implementar. Então, em 8 meses, você pode só fazer a implementação, enquanto você está fazendo a atualização da síntese de evidência viva, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Algumas coisas se faz o tempo todo e alguns são feitos só quando há necessidade absoluta. Muito bem. Nós temos uma pergunta da plateia, da Daisy, que tem trabalhado todo esse processo de diálogo. Qual tem que ser a estratégia principal para a resistência dos formadores de política em termos de usar? E Francisco também discutiu isso. É difícil saber. Eu comecei recentemente a dar exemplos para as pessoas. O exemplo que eu uso mais é a efetividade de vacina contra as variantes, porque nós mantivemos isso por um período longo. E um formulador de política nos elogiou a nossa o documento, mas eu quero tudo que vocês falaram em uma única página, porque o ministro quer ler só uma página. Então, fizemos um resumo individual com os principais desfechos, infecção, transmissão, mortalidade, e para cada um deles, cada uma das vacinas, e as outras colunas, as variantes. E usamos cores, para tem evidência de alta certeza, moderada evidência ou baixa evidência. E nós só temos 2 vacinas aprovadas e nós estamos preocupados com Delta. Você consegue, se for o caso, você vai lá para aquele local. Então, não devo me preocupar com mortalidade ou com outra coisa, mas eu tenho que me preocupar com transmissão, por exemplo, por uma determinada vacina. Quando você consegue colocar isso, e todo dia eu leio o jornal e sempre tem um novo estudo, mas isso aqui está juntando tudo. Só com estudos de alta qualidade, usando cores que fazem com que eu consiga entender o quanto de confiança eu posso ter nesses resultados, eu tenho tudo que eu preciso. Então, eu não preciso, por exemplo, me preocupar com algumas coisas que mais novas, um outro estudo novo, porque é aqui que eu encontro, onde tem todos os estudos de alta evidência e de alta qualidade, com as principais estratégias, que eu consigo pegar junto. Quando conseguimos mostrar para as pessoas o valor incrível e como pode fazer com que eles não precisam se preocupar com essas outras coisas, eles vão usar esse nosso instrumento. Nós temos políticos que não acreditam em evidência e estão tentando fazer outras coisas, mas com ciência não legítima ou com instituições não legítimas, isso pode ser um problema, mas a maioria dos formuladores de política tem decisões difíceis, estão tentando ter informação, estão tentando resolver os problemas. Então, se você conseguir mostrar que você consegue fazer com que a vida deles seja mais fácil, porque você está juntando tudo num único lugar, com mais confiança nas suas decisões, eles vão se convencer e vão tentar ouvir e implementar o trabalho de vocês ou juntar o trabalho de vocês. Eu acho que isso resume bem. Tem um comentário que uma questão
que eu acho tem toda a preocupação dos formuladores de política em termos do bem-estar da população, essa é a coisa principal, mas um argumento que ajuda muitas vezes foi evitar a judicialização, que no Brasil acontece bastante, principalmente depois da CPI. Está tendo, por causa dos trabalho muito ruim que está sendo feito pelos políticos, eles estão sendo partes estão sendo acusados pela CPI, então nós temos que mostrar que nós temos pelo menos, se eles tivessem ouvido, não teríamos tanta gente que tivesse morrido, pelo menos 300.000 a menos, talvez. Nós temos uma oportunidade de ouro no meio dessa tragédia, de mostrar numa base semanal, e as pessoas podem esquecer, e é difícil esquecer 610.000 mortes. E por isso a urgência de não fechar essa janela. Como eu disse anteriormente, essa é a melhor oportunidade que nós tivemos em 25 anos. E se nós não aproveitarmos, talvez haja lições erradas que venham à tona, mas a gente tem que se certificar de que as lições corretas cheguem. Nós temos que realmente fazer o máximo, porque está todo mundo muito cansado, exausto pelo Covid, de tudo que foi emocional, tudo que aconteceu, e talvez temos que ainda nos concentrar durante mais 6 meses, 1 ano, mas nós temos que começar a pensar, nós já aprendemos muito, mas vamos continuar com as coisas que foram bem, e vamos colocar determinadas coisas, implementar determinadas coisas para que nunca mais aconteça outra emergência de saúde, outra pandemia, outro desafio. Pode ser resistência antimicrobiana, pode ser vários outros desafios. E como sociedade, nós temos que ter agora para que nós possamos tomar melhores decisões no futuro, baseados em evidência sólida e abordar o que é as coisas de uma forma importante. Nós acho que vamos ter que fechar a nossa discussão, mas eu não podia expressar de melhor forma a nossa gratidão coletiva, que a forma com que isso vai continuar é muito importante, até mais para o fim do ano, as discussões vão continuar em vários formatos, em vários níveis de política. Nós vamos organizar um diálogo político com esse documento e incorporar alguns comentários que você fez e a contribuição política que você fez. E o vídeo dessa apresentação também estará disponível a todos os participantes, para todos os formuladores de políticos, todos vão ter acesso. Então, foi muito importante, muito obrigado. Eu sei que você está nos meses mais de maior trabalho para você, e nós queremos realmente agradecer pela contribuição tão grande que você nos deu. Muito obrigado por me ter. Parabéns por esse trabalho. Espero que em 2022 eu consiga vê-los pessoalmente. Será um prazer vê-los novamente e ver todo o progresso. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.